Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Eu quero convidar os irmãos que têm a sua Bíblia para abri-la no Evangelho de São Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Havendo concluído suas instruções aos discípulos e ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente à beira da morte. O centurião havia ouvido falar de Jesus, e por isso lhe enviou alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que fosse curar o seu servo. Então, aproximando-se de Jesus, apelaram-lhe com muitas súplicas: este é um homem que merece que lhe concedas esse favor, pois trata o nosso povo com elevada consideração, e ele mesmo construiu nossa sinagoga. Então Jesus seguiu com eles, mas ao chegarem nas proximidades da residência, o centurião enviou-lhes alguns amigos para lhe entregarem a seguinte notícia: Senhor, não te incomodes, porque sei que não sou digno de receber-te sobre o teto da minha casa. Por isso, nem mesmo me considerei merecedor de ir ao teu encontro, mas ordena com uma só palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade e tenho soldados sobre meu comando. Mando a um, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Ao ouvir essa declaração, Jesus muito se admirou dele, e voltando-se para a multidão para que o acompanhava, exclamou: asseguro-vos que nem mesmo em Israel encontrei uma fé como esta. E aconteceu que os homens que haviam sido enviados retornaram para a casa do centurião, e ao chegarem lá, encontraram o servo dele totalmente curado. Amém? Os irmãos podem tomar o seu assento. Não são poucas vezes que eu já tive a oportunidade de falar sobre essa história, mas o Senhor, Ele tocou em meu coração para que nós possamos, nesta noite, meditar aqui em algumas verdades da palavra do Senhor, contida aqui nesse texto, nesses versículos, nesses relatos, onde o autor de Lucas, que foi Lucas, ele relata um episódio que aconteceu em Cafarnaum, que era a base, vamos dizer assim, o local onde que Jesus morava. Se podemos dizer que Jesus tinha um lugar onde que repousava a sua cabeça, era em Cafarnaum, ali era a sua base. E 1/3 dos milagres que foram realizados em Cafarnaum. E o interessante é que dos milagres e dos muitos milagres que ocorreu ali em Cafarnaum, Jesus deixou uma palavra até muito dura e severa para aqueles moradores de Cafarnaum, porque ele mesmo disse: se os moradores de Sodoma e Gomorra tivessem tido a oportunidade que vocês estão tendo, os sodomitas eles tinham se convertido. E no entanto vocês continuam com seus corações empedernidos.
Então, meus amados, os moradores de Cafarnaum, eles tiveram uma grande oportunidade de ver o Senhor Jesus, de conviver com o Senhor Jesus e de ver, de serem testemunhas oculares de grandes sinais, prodígios e maravilhas pelas quais o Senhor Jesus realizou ali, naquela região. Então nós podemos observar que ali, apesar de tantos sinais que Jesus realizou, de tantas mensagens e tantas pregações que ele realizou naquele lugar, pouquíssimas conversões teve. E ele não encontrou uma fé tão grande naquele lugar. Mas entre centenas, dezenas ou centenas de pessoas, um homem deixou Jesus maravilhado. Este homem não fazia parte do sinédrio. Este homem não era um religioso judeu e nem um rabino. Esse homem, ele não fazia parte da catedral teológica daquela época. Este homem, ele era um romano. Ele era um centurião, um oficial de Roma. E este homem deixou Jesus maravilhado com a fé dele. Com a fé dele. A Bíblia diz que aquele homem, ele era um homem diferente. Apesar de ser romano, apesar de ser uma autoridade, não somente em Cafarnaum, mas em seu próprio país, ele tinha todos os motivos para ser um homem arrogante. Ele era romano. E além disso, ele era um oficial de alta patente. Ele tinha escravos e tinha também soldados à sua disposição. Ele disse para o Senhor assim, olha, ele mandou que os seus emissários dissessem para o Senhor, eu sou um homem também que tem autoridade. Se eu mandar um dos meus empregados ou dos meus servos irem, eles vão. Se mandar voltar, eles voltam. O intérprete Champlin, nesse texto, nesse versículo que eu acabei de mencionar, ele chega a dizer o seguinte, que o centurião, ele aplica essa palavra com muita sabedoria, porque ele quer dizer o seguinte, olha, eu sou um homem de autoridade na terra, mas eu sei que o Senhor é um homem de muita maior autoridade do que eu. Eu sou uma autoridade da terra. O Senhor não somente é uma autoridade da terra, mas é uma autoridade espiritual, pela qual não sou digno nem de receber debaixo do meu teto. Então, este homem, ele convivendo, trabalhando ali em Cafarnaum, liderando a sua tropa, o seu exército, ele acabou com o tempo se familiarizando com aquele povo judeu e conhecendo ali a respeito do Deus de Israel, a ponto do coração dele inclinar para a religião judaica e se tornou um homem parceiro dos judeus. Os próprios judeus intercederam por ele e disseram, olha, ele merece a sua atenção, Rabi. Ele merece. Presta atenção nesse detalhe. Os judeus disseram, ele merece. Mas o romano disse, eu não mereço. Eu não mereço. Eles estão dizendo que eu mereço, mas eu não mereço. Por quê? Porque este romano, ele era um homem que estava ali a favor de Roma, mas também estava também à disposição da comunidade. Era um homem que ajudava a comunidade judaica, era um homem que era a favor também e não atrapalhava ou desenvolvia ou desenrolava o trabalho espiritual dos judeus. Era um homem que ajudava com seu próprio recurso financeiro ao povo judeu. E com seus próprios recursos ele construiu uma sinagoga, um templo, para que o povo judeu pudesse adorar. Ele era um homem estimado, era um homem respeitado, era um homem íntegro, era um homem que ele era aos olhos da própria sociedade judaica, era um homem digno de receber alguma coisa da parte de Deus. Ele era um homem piedoso, um homem bondoso, um homem caridoso.
E a Bíblia diz que este homem, ele intercedeu, ele pediu, ele fez essa intercessão, não por conta própria, não porque ele estava precisando de um milagre específico para ele. Ele não tinha problema nenhum na área física, na área financeira. Ele não tinha nenhum problema. Ele estava pedindo uma intervenção para o seu escravo, para o seu servo, que trabalhava na sua casa. Então nós podemos observar como que era o caráter desse indivíduo. Ele não pensava em si mesmo, mas pensava no próximo. Ele pensava, ele não olhava o mundo e girava ao entorno do seu próprio umbigo, mas ele olhava de uma forma geral e também se compadecia daquele que estava sofrendo. E ali ele pediu os religiosos, e a Bíblia diz que foram os religiosos que intercederam ao seu favor. Ele disse: olha, vai até o Senhor e peça que realize esse milagre pela vida do meu servo. Meus amados irmãos, nós observamos aqui muitos detalhes importantes, e um deles é a fé. É a fé que nós devemos depositar na palavra de Deus. Amém? Depositar na palavra de Deus. Não basta você só ser amigo daqueles que são cristãos. Não basta você ser parceiro daqueles que creem em Deus. Não basta você simplesmente fazer o bem para aquele que realmente necessita. Mas você tem que ter coragem de olhar no espelho da sua alma e reconhecer que você recebe da parte de Deus. E o que você for receber é graça. Nós não merecemos absolutamente nada. Aquele homem poderia bater no peito, até mesmo exigir, como os religiosos estavam requerendo. Ele merece a sua atenção. Mas ele disse: não mereço a sua atenção. Você é bom, eu não sou merecedor disso. Eu não sou nem merecedor de conversar com ele pessoalmente. Olha só, como é que ele tinha uma visão clara de si mesmo. Como é que ele tinha uma visão clara. E há muitos crentes que muitas das vezes, pelo fato de praticar alguns certos mandamentos, acham que podem colocar Deus no cantinho da parede. Acha que pode exigir de Deus alguma coisa porque dão seus ofertas e dízimos, ou faz alguma coisa na obra de Deus, acham que merecem. Eu quero te dizer que esse tipo de fé não atentará o coração do Senhor, não chamará a atenção de Deus. Nós não somos merecedores, nós recebemos por graça, favor e merecido. Amém? Nós praticamos boas obras e somos salvos. Nós somos salvos não porque nós praticamos boas obras, como já disse várias vezes. Nós somos salvos por quê? Porque cremos em Jesus Cristo. Praticamos porque cremos. E quando nós observamos a palavra de Deus, nós observamos que este homem, ele não era preconceituoso. Este homem não era preconceituoso. Ele ouviu falar de Jesus. Irmãos, você tem ouvido falar de Jesus? Você tem crido no Senhor Jesus Cristo? Tem muitas pessoas, para poder crer realmente que Deus está com ele, Deus tem que levantar um profeta para profetizar para ele. Tem que falar o endereço dele, tem que falar A mais B, e mesmo assim continua duvidando depois. Deus tem que revelar a vida de trás para frente, e mesmo assim, na primeira dificuldade lá na frente, ele começa a duvidar de novo: aonde que está o Senhor? Aonde que está o Senhor? Não mereço passar por tudo isso. Por que que o Senhor está permitindo eu passar por tanta prova, tanta luta? Por que eu não mereço? Não merece? Por que reclama o homem dos seus próprios pecados, diz a Bíblia? Se você se apresentar diante de Deus com esse tipo de pensamento, você será reprovado de pronto modo. Há muitas pessoas que às vezes fazem alguma coisa para o reino de Deus, financeiramente falando, mas na verdade querem receber o aplauso. Olha que pessoa boa é você, hein?
E muitas vezes ele mesmo pensa, eu sou um cara muito bom, eu sou muito piedoso, dou boas ofertas, o meu dízimo é generoso, eu abro o coração, oferto mesmo, e gosto de ofertar para todo mundo ver. Que a sua mão faça, a outra não veja. Amém? Este homem mesmo partilhando daquilo que ele recebia do seu salário e ajudando tanto os pobres quanto a religião judaica, construindo igreja para aqueles que não eram, aspas, da mesma religião dele, ele não se sentiu digno de receber absolutamente nada. E ali a Bíblia diz que, olha só, vamos ler. Então, aproximando-se Jesus, apelaram com muita súplica: este homem merece que lhe concedas esse favor, pois trata do nosso povo com elevada consideração, e ele mesmo construiu uma sinagoga, a nossa sinagoga. Então Jesus seguiu com eles, falou assim: então eu vou lá, esse cara é bom mesmo, gente boa, eu vou lá atender ele, eu vou atender ele. Irmãos, quantos milagres que Jesus realizou, e as pessoas faziam questão de Jesus estar entrando na casa dele, como Jairo, que a sua filha estava doente e morreu. Quantos, né? Que fizeram questão lá, se o senhor tivesse aqui, se o senhor tivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Em outras palavras, o que o senhor está fazendo aqui agora? Depois de 4 dias ele está morto. Vem me dar condolências? Muito obrigado. Não deveria nem ter vindo. Porque tu dizes que é nosso amigo, e na hora que a gente precisa do Senhor, o Senhor vem depois de 4 dias? Fox 96, não está na Bíblia não, tá? Tem um carro lá fora atrapalhando alguma coisa lá. Fox 94, 96, obrigado. Tem gente que vai comprar Fox aí achando que está na Bíblia, não é não. Vamos lá, senão a gente perde o fim da meada. Ouviu falar de Jesus e creu? Eu quero te perguntar uma coisa aqui nessa noite, presta atenção. Eu sei que eu estou pregando aqui para crente. Você já ouviu falar de Jesus? Você ouviu muitas pregações de Jesus? Você conhece bem a Bíblia? Talvez você não conheça com tanta profundidade, mas você já ouviu tanto falar de Jesus. Agora a questão é a seguinte: você crer nele? Você crer nele a ponto de falar assim: Senhor, não precisa nem levantar um profeta não, mas eu creio na tua palavra. Você crê nele? Crê realmente nele, de todo o seu coração? Crer no sentido de obediência. Quem me compreende? É focus. Está escrito Fox aqui. Focus 94, 96. É daqui não? Não é daqui? É o seu? Coloca na porta aqui. Não tem problema não. Glória a Jesus. A Bíblia diz assim, meus irmãos, que o centurião, ele creu, assim como creu também aquela mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crer. Amém? Tudo é possível ao que crer. Aquela mulher cananeia tinha um problema dificílimo. Filha endemoniada. Já pensou? Já pensou? Imagine aqui, ó. Imagine você, Deus me livre, guarde, com um filho em casa, uma filha em casa, endemoniada. Você chega perto de Jesus e fala assim: mestre, socorre-me, porque minha filha está terrivelmente endemoniada em casa. Jesus disse assim na sua cara assim: não é lícito eu tirar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. Em outras palavras, não é lícito eu atender você agora. Eu vim para os judeus, não para vocês agora. E chamou ela de cachorrinha. Por que Jesus usou essa terminologia? Porque ela era da geração de Cã. Os cananitas. Ele usou uma forma carinhosa para expressar, mas não deixou de
humilhá-la em certo ponto. Mas aquela mulher, apesar de ser, aspas, humilhada, através daquela forma de linguagem que Jesus utilizou, o que ela fez? Ela se humilhou ainda mais. Ela disse: é verdade, mestre, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Jesus olhou para ela e falou assim: olha, não estava no programa para poder abençoar você, porque eu vim para os judeus. Aquela mulher, ela abre a porta da graça para os gentios ali naquele momento. E ele disse para ela: vai, que a tua filha já está liberta. O demônio já ouviu isso. O demônio já ouviu o que tu dizes aqui. Pode ir embora, que ela já está liberta. É a fé. É a fé na palavra de Deus. A fé na palavra de Deus. Quando você manifesta a sua fé na palavra de Deus, você recebe bênção sem medidas. Você não pode ser como um barco sem leme no mar, balançando para lá e para cá. Você tem que ter uma direção. Você tem que ter um propósito. Você tem que saber em quem que você está crendo. Você tem que saber que o seu Deus, Ele está no comando de todas as coisas, mesmo quando as coisas fugiram do seu controle e domínio. Porque muitas das vezes Deus nos coloca e permite que nós entramos em certas dificuldades na vida que nós não entendemos e perguntamos por quê. Porque Deus, Ele quer esculpir o caráter dele na sua vida. Porque Ele quer moldar você e transformar você um soldado dele. Ele quer fazer de você um homem de fé, uma mulher de fé, uma pessoa que tenha confiança no Deus Todo-Poderoso no meio às dificuldades e adversidades da vida. Sabe o que eu aprendo aqui na vida desse centurião? Que o crente, ele tem que ter firmeza na adversidade. Se você não tiver firmeza na adversidade, você vai sucumbir diante delas. O que pode deixar Jesus maravilhado? O texto diz: Jesus ficou maravilhado. Se você olha para Pedro, Pedro duvidou e afundou na água. Se você olha para Tomé, foi completamente desqualificado. Jesus disse: tu não tem fé. Você não tem fé. Se você olha os discípulos de uma geral, nenhum deles manifestou uma fé tão significativa assim. Mas quando ele se deparou diante desse romano, em outras palavras: eu não preciso nem de ver o Senhor, porque só de saber o que ele já realizou, eu tenho certeza absoluta que ele é Deus. Ele ouviu falar de Jesus, ele não era leigo, ele era um homem culto. Ele era um homem inteligente, um homem culto, um homem instruído, um homem informado. Ele era de Cafarnaum. Tudo que acontece numa cidade pequena, todo mundo fica sabendo. Quantos milagres que Jesus realizou em Cafarnaum? São registrados ao todo 35 milagres. 11 milagres foi em Cafarnaum. Será que foi só 35 milagres que Jesus realizou ao longo da sua existência? Claro que não. O autor disse que se fosse para computadorizar, se fosse para matematizar todos os milagres que Jesus realizou em toda a sua fase aqui na terra, não haveria livro no mundo que comportaria. Claro, alguns teólogos dizem que isso é uma hipérbole, ou seja, um excesso. Mas eu acredito que milhões e milhões de pessoas foram abençoadas, mas somente esses milagres foram escolhidos por Deus, para nós termos a ideia da dimensão e do poder do Deus que nós servimos. Você tem que ter firmeza na adversidade. Amém? Firmeza. Aquele centurião poderia ter pensado: poxa vida, eu estou ajudando os judeus, eu construo uma igreja para eles, eu ajudo financeiramente, eu sou parceiro deles, estou buscando até o Deus deles, eu estou negando as divindades de Roma, aquele panteão de deuses, eu estou negando até a minha crença ao próprio César, porque César, ele era uma divindade, era tido como uma divindade. E agora, poxa, um servo tão bacana, tão legal da minha casa, por que Deus permite isso? Ele não se permitiu do seu coração azedar ou se revoltar contra o próprio Deus. Pelo contrário, ele foi em busca do recurso, mas com muita humildade. Presta atenção, fala comigo: humildade. Jesus, ele declara, entre centenas e milhares de qualidades que eu creio que ele tem,
Ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Amém? Então aqui estamos falando nesta noite sobre fé. Amém? Fé. Os puritanos, eles diziam que a fé é composta por 3 elementos. Primeiro é o conhecimento. Como que você pode ter fé no Deus Todo-Poderoso se você não tem conhecimento a respeito dele? Com certeza, a fé daquele homem foi provada pelo próprio Jesus. E ele disse: eu não vi uma fé tão grande como ele. Por quê? Ele teve conhecimento dos milagres que Jesus ele tinha realizado. E identificou com muita clareza que Jesus ele é Deus. Amém? Segundo elemento é concordância. Como que você pode dizer que você é um homem de fé se você não concorda com a palavra de Deus? Se você ainda há dúvidas, se você ainda relativiza alguns textos da palavra de Deus. Nós temos que entender que toda palavra é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Temos que crer tudo que nela está escrito. Amém? Temos que concordar. E a palavra do Senhor nos diz que aquele que se abstém desses conhecimentos certamente ficarão desnutridos espiritualmente. Em terceiro ponto é a confiança. Amém? Confiança, fala comigo, confiança. Confiança é um dos 3 elementos que caracteriza que você é uma pessoa que tem fé no Deus Todo-Poderoso. Confiar quando as coisas estão fluindo maravilhosamente a seu favor é muito bom. Família está bem, estabilidade no casamento, filhos tudo bem, não há problema nenhum, não há problema financeiro, saúde legal, curtindo, cartão de crédito com todos os limites que você necessita, maravilhoso, é bom demais. Que fé que poderá ser provada dessa forma? Até o ímpio, ele glorifica a Deus nessa hora. Amém? Mas nós temos que manifestar a nossa confiança em Deus no meio da tempestade. Muitas das vezes nós temos ouvido trovões, mas nós não estamos vivenciando realmente a explosão do milagre e da glória de Deus no meio do povo. Por quê? Porque muitas das vezes está faltando confiança no Deus provedor, no Deus Todo-Poderoso. Quem está me entendendo? Amém? O nosso Deus é o Todo-Poderoso, Ele é grande. A Bíblia diz, olha só, eles disseram, Ele merece. E Ele disse, não sou digno. Não sou digno, não sou digno, não sou digno. Se eu fosse aplicar isso, se eu fosse aplicar essa história para a nossa vida, eu aplicaria da seguinte forma: olha, eu estou vivendo uma prova, uma dificuldade medonha. Primeira coisa, é olhar dentro de mim mesmo e não achar que eu sou digno de receber qualquer coisa da parte de Deus. Não sou digno nem de chegar perto dele, mas eu vou pedir os meus amigos, ou meu amigo, ele vai interceder por mim. Quem é o amigo? É o Espírito Santo. Eu vou pedir o Espírito Santo, eu vou clamar a Ele. O Espírito Santo chega até Jesus e clama. E Ele vai trazer a resposta. Ele vai entrar na sua causa. Mas Senhor, eu não sou merecedor. Já recebeu a sua vitória. Porque você reconhece a sua incapacidade, a sua insuficiência. Você reconhece que Deus é grande e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Você reconhece que nós recebemos alguma coisa da parte de Deus, não é porque você tem contribuído por isso, é amor, é graça, favor imerecido. Nós não merecemos, mas Ele te dá. Jesus matou a fome de milhares de pessoas por 2 vezes. Grande explosão de milagre. Grande explosão. 20 mil pessoas aproximadamente foram alimentadas com pães e peixes. Jesus chegou perto de um e falou assim: você é um bom judeu? Você pratica os 10 mandamentos? Você pratica os 603 mandamentos? Você tem sido praticante? Não. Simplesmente abençoou a todos. Sem discrição, sem discriminação. Jesus ele chegava em aldeias inteiras e curava a todos. Todos. Essa era a dimensão do amor de Deus, e é ainda, amém? Irmãos, não importa como que você tem levado a sua vida, não importa se você está tão longe de Deus, ou você não se sinta merecedor de receber alguma coisa da parte de Deus hoje, eu só quero te dizer e tentar te conduzir a um certo entendimento da seguinte forma: abra o teu coração,
Fale com Cristo: eu não sou merecedor, mas tu é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus de amor. Senhor, tem misericórdia de mim, ó Pai. Clama ao Espírito Santo, coloca a tua cara no pó, porque enquanto a vida é esperança, não desista jamais. Porque o nosso Deus, Ele tem vitórias retumbantes para aquele que crê na sua palavra. Não desista. Quem me entende, diga graças a Deus. Meus amados irmãos, este homem, ele é um homem de bom testemunho. Ele era um homem de bom testemunho. Ele era um homem de bom testemunho. Mas mesmo sendo um homem de bom testemunho, ele não se achou digno de receber alguma coisa de Deus. Não tente levantar um altar no seu coração para você tentar exaltar sua própria alma, viu? Não tente, porque a falta de humildade leva à queda. A falta de simplicidade de coração leva à derrota. Não pense que você merece alguma coisa. Se nós merecemos, se nós temos praticado alguma coisa benéfica a favor do reino, não tenha dúvida, porque Deus, Ele tem soprado e te dado dínamos, graça, virtude, força para poder desenvolver aquilo que Deus colocou na tua vida. Ele que tem dado nutrientes necessários para que você possa dar resultados significativos para o reino dele, frutos dignos de arrependimento. É Ele. Eu tenho orado, eu tenho feito aquilo. Irmão, se não for Deus na nossa vida, tu não faz nada. Amém? Se não for o Senhor na sua vida, você não faz nada. Amém? Se não for o Senhor, você coloca o joelho no chão, você fica 2, 3, 5, 6 horas e você não sente a presença de Deus. Se não for Deus na tua vida te motivando, te encorajando, te dando força, animação, coragem, força e vigor, você não sente a presença dele. É Deus que te atrai com seus braços amorosos, com seus tentáculos de amor, que nos abraça na nossa alma e nos puxa para perto dele. Se não fosse assim, nós estaríamos completamente perdidos. Porque a nossa natureza, ela não é inclinada às coisas de Deus. A nossa natureza, ela é inclinada às coisas do mundo. Mas Deus está te chamando aqui nessa noite para você se humilhar perante Ele. Você não tem orado nem 10 minutos por dia. Você está em falência espiritual. Mas Deus está te alertando hoje. Ele quer te dar força, se renda. Fala que você não consegue. Fala que você não tem força. Fala que você não pode. Fala que você não merece. Mas você quer a presença do eterno Deus. E Ele vai te visitar nesta noite. Ele amava a nação de Israel. Irmãos, não adianta você amar o povo de Deus. Não adianta você amar simplesmente a igreja. Não amar simplesmente a palavra do Senhor. Você tem que entender. Nós temos batido e enfatizado. Irmãos, relacionamento com Deus, irmãos. Precisamos de buscar relacionamento com Deus. Quem está me entendendo aqui? Relacionamento com Deus. O que vai salvar você não é você estar dentro da igreja, mas o Deus da igreja está dentro de você. O que vai salvar sua alma do inferno não é você ter conhecimento da palavra, porque o diabo conhece mais do que você e eu junto. O que vai fazer diferença é você praticar a palavra, viver a palavra e alimentar da palavra. Como que você vai querer vencer as batalhas espirituais na sua vida? Externas e internas, se você não pratica as pequenas coisas pelas quais Deus exige que pratiquemos. Como que você vai querer que Deus ele faça uma revolução no teu casamento, na tua família, se você não ora, se você não dobra o teu joelho, se você não se consagra? Quantas consagrações você entregou essa semana para a tua própria alma? Quanto jejum você entregou esse mês para tua casa, para tua família? Você está vendo a sua família indo para o buraco, todo mundo fraco espiritualmente, e você não tem feito nada. Você está achando que é um passe de mágica? Simplesmente você vem na igreja, recebe uma profecia do pastor, ou do que qualquer um dos irmãos, e está tudo resolvido? Onde que você aprendeu isso? Coloca a tua cara no chão, a cara no pó, meus irmãos. Busque a presença do Deus Todo-Poderoso. Busque uma intimidade com Deus eterno. Busque a face de Deus Todo-Poderoso. Se humilhe perante Deus, porque a Bíblia diz que aquele que se humilha perante Ele, Deus Ele exaltará. Deus Ele vai exaltar o teu povo. Deus Ele vai exaltar o seu povo. Cornélio era um homem bom, era um cara gente boa, até os anjos foram enviados por Deus para poder levar para ele um recado. E disse assim, um anjo disse para ele assim, Cornélio,
Deus mandou eu vir aqui para te trazer um recado. As suas ofertas têm chegado diante de Deus, tá? Ele tem se agradado das suas ofertas. Amém? Seja generoso, tá? Você quer que Deus seja generoso com você, mas você não é generoso com a obra de Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Amém? Isso incomoda, né? Faz ouvido de mercador, que Deus faz ouvido de mercador para você também. Por isso tem muita gente vazia de Deus. Deus não faz troca e berganha, mas Ele mede a pulsação da sua alma através do dinheiro, tá? Tem pessoas que estão dentro da igreja, o Senhor, mas o Deus dele é mamon, o Deus dele é o dinheiro. Ele dedica mais tempo às coisas do mundo, ele dedica mais tempo ao dinheiro, ao trabalho, do que às coisas espirituais. Deus, ele te testa a todo momento. É por isso que ele não te dá muita corda, porque senão você se enfoca com a sua própria corda. Por que Deus pede que nós venhamos ser fiéis a Ele? É para poder medir a sua arrogância, a nossa arrogância. Porque quando nós não apresentamos a Deus aquilo que Ele manda que nós apresentemos, porque isso é sinônimo de rendição e submissão e também de reconhecimento, que tudo que vem na nossa mão é Ele que dá. Quem não é dizimista, quem não é fiel a Deus, quem não é ofertante, porque não tem consciência. Não tem consciência, não teve um encontro com Deus ainda. Não teve um encontro com Jesus ainda. Amém? Agora, Deus não requer somente isso. Ele requer a sua vida por inteiro. Cornélio, ele foi exaltado pelo anjo. O anjo disse, a tua oferta tem que chegar diante de Deus, hein? Mas tu não é salvo não. Presta atenção, hein? Você não é salvo não, hein? Eu não posso pregar para você que não recebi ordem de Jeová para pregar para tu. Mas você vai chamar um homem chamado Simão, Pedro. Chama ele, ele vai pregar para você. As suas esmolas, ofertas e dízimos não vai salvar sua alma. Isso coopera, mas não salva. É complemento, mas não é tudo. Cornélio, aos olhos do próprio Deus, era um homem bom. Ele mesmo disse, está escrito na Escritura. Homem bom, homem coração dado, ajudava o semelhante, ajudava o pobre. Era um homem que ofertava com generosidade, mas não era salvo. Deus teve que levar Pedro até na casa dele para pregar para ele. Pedro chegou lá e pregou para ele. Enquanto ele estava pregando, olha só como que estava o coração do indivíduo, completamente aberto e sedento. Na hora que Pedro começou a pregar, o Espírito Santo veio, encheu ele, foi batizado no Espírito Santo, ele e a sua casa. Que maravilha, hein? Meus amados irmãos, precisamos de entender que Deus, Ele quer que você se aproprie da bênção completa. Quem me entende aqui nessa noite? Amém? Tem mensagens que não nutrem a nossa alma. Tome cuidado com as pregações de hoje que nós temos ouvido, tá? Tem pregações, eu estava falando hoje, pela manhã. Eu fui ouvir, eu falei, tá curiosidade, algum tempo atrás, de ouvir um americano famoso para pregar, pregando. Famoso. Aí eu peguei a tradução, comecei a ouvir a pregação. Eu falei assim, poxa, que pregação maravilhosa. O cara prega muito. Prega muito. Avaliação minha. Se eu tivesse vivendo um problema na vida sentimental, aquela pregação cairia como uma luva. Se eu tivesse vivendo um problema na vida financeira, aquela pregação seria, a pregação. Se eu tivesse passando um problema com dor na alma, uma depressão ou qualquer coisa semelhante, seria uma pregação boa. Mas se eu tivesse passando um problema terrível, como a morte de um ente querido que eu tanto amo, talvez a minha fé não teria grande sustentação pela pregação que aquele homem pregou. Porque ele pregou várias técnicas para você prosperar em várias áreas. Mas ele não pregou Jesus em momento nenhum. A pregação dele não tinha consistência. A pregação dele não tinha eficácia. A pregação não tinha substância. Não tinha base suficiente para que a pessoa pudesse se abster daquela mensagem de Deus
para enfrentar os piores momentos da vida. E são essas pregações de hoje que nós temos muitas das vezes ouvido por aí, fazendo cócegas na nossa alma, que você nasceu para vencer. Faça cócegas na sua alma, que rapidamente você vai descobrir o grande leão adormecido que está dentro de você. Nós somos fortes, somos poderosos e podemos conquistar o mundo. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós somos fracos. O poder de Deus se aperfeiçoa é na minha fraqueza, não é na minha fortaleza. Por isso, meus amados irmãos, precisamos de entender que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele tem bênção sem medida para aquele que crê na sua palavra maravilhosa. Você crê na palavra de Deus? Você crê? E última pergunta para a gente terminar, porque hoje é apertado. Se Jesus olhasse para você agora, e se você fosse entrar no céu, lá no diante do portão, e se, não vou falar nem Jesus não, se o anjo lá no portão olhasse para você e falasse assim: fulano, você quer entrar? Claro, por isso que eu estou aqui. E ele te fez uma pergunta apenas: por que eu deveria permitir que você entrasse? Venha entrar aqui. O que você responderia? Você está diante do portão do céu, o anjo olha na tua cara e te faz uma pergunta apenas: por que eu deveria permitir você entrar no nosso reino? Talvez a maioria está pensando assim: porque eu creio em Jesus. É uma boa resposta. Talvez alguém vai falar assim: porque eu creio em Deus. É uma boa resposta. Mas será que é suficiente? Tiago diz assim: você crer em Deus, você não faz tanta coisa assim, porque os demônios também creem e até tremem. Não guarda? Amém? Aleluia. Não adianta você falar que crê, mas se você não obedece. Você tem que aprender que Jesus, ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Quem me entendeu? Aleluia. Eu não preguei nada que eu planejei, Jesus, mas eu preguei o texto, pelo menos. Eu quero convidar você a estar de pé. Deus, ele quer a sua fé nesta noite movimentada. Amém?